Fala galera, Marcelo Magave, Sandro Rolim. O homem tá empolgado, os trabalhos não param, né? Graças a Deus. Só assim salgar piré. Ó, ele daqui mais uns 2 anos ele só vai ter um dedo. Só manda a bucha pra mim. Tá bom. Só no polimento, mas o menino tá ficando bom no polimento, tá ficando espelhado, tá aprendendo com o mestre. Não é mais um pra polir não, né? Não. Bom galera, motivo do vídeo de hoje, interessante, tá? Importantíssimo para todos aqueles utilizadores de arma de fogo, tá? Então, desde já pega esse vídeo, você que está assistindo esse vídeo, compartilha, dá aquele joinha, clica lá no coraçãozinho até ficar vermelho, porque é de suma importância o que eu vou falar aqui, tá? Para mim fazer esse vídeo de hoje, eu pedi ajuda de pessoas, não porque o Magave não iria conseguir, tá? Iria conseguir. Só que eu pedi a ajuda de pessoas para poder eu tentar passar o mais claro possível para vocês que vêm nos seguindo aqui, a responsabilidade acima de tudo, tá? Então eu pedi uma ajuda técnica do nosso amigo Bruno. O cara é um perito criminalista, ele é especialista em balística. E eu falei, pô Bruno, eu tô com uma ocorrência aqui na oficina e eu vou fazer a restauração desse equipamento. Eu preciso da tua fala técnica, tá? A fala que a gente tem, a convencional, comum, esse jeito grosso de falar, eu já tenho. Então eu pedi ao Bruno que ele falasse um pouco de técnica. Mal comparando para vocês, vamos fazer uma pequena comparação, seria parecido com a do pedreiro e a do engenheiro, tá? O engenheiro é aquele cara que trabalha com papel, ele manda todos os cálculos, e o pedreiro é aquele cara que executa aquela obra que o engenheiro mandou, não seria isso? Sim, sim. Então o Bruno, ele tá fazendo esse papel, tá? O papel técnico. Ele é um cara que falou, porra Magabe, te agradeço. E já peço vocês aí também que se inscrevam no canal do Bruno. Inclusive, Rolim, o Bruno está abrindo um canal no YouTube. Eu vou pedir o Bruno para me mandar o link do canal dele. Eu vou botar aqui na descrição do vídeo. Então, Rolim, já se inscreve lá. Galera, o cara é um fera no assunto balística, tá? Não é porque eu fiz um curso com ele, eu fiz um curso básico de balística com ele. O cara tem uma didática enorme e você vê a competência do cara, tá? Então, ele falando, ele vai lá e busca informação. Tipo, se o Rolinho falar, ó, Bruno, 3 mais 3 é igual a 4. Ele vai buscar lá nos estudos dele e vai ver por que o Rolinho falou que 3 mais 3 é igual a 4. E aí ele vai falar, ó, Rolinho, você tá certo, realmente, por essa posição, 3 mais 3 é 4. Tá? Então, ele busca o fundamento dentro da norma, tá? Por que eu fiz essa pequena comparação para vocês? Porque se você pegar um prédio para fazer uma casa, entregar na mão do pedreiro, ele vai fazer? Ele vai deixar de fazer, Rolinho? Não, vai fazer. O pedreiro faz, porque o pedreiro ele tem a prática. O pedreiro não tem a técnica escrita lá que o engenheiro tem. O engenheiro, ele vai pegar lá, vai te falar, ó, um concreto 3x2 aguenta isso, um concreto 2x3 aguenta isso, e assim vai indo, porque ele tem a escrita, né? Ferragem tal. Né? Ferragem tal. O pedreiro tem a prática. O pedreiro, ele vai fazer do mesmo jeito. Só que o engenheiro, ele tem, né, aquela carga responsabilidade maior, não que o do pedreiro seja menor não, tá? Que também é a mesma carga, só que são papéis diferentes, tá? Então, dito isso para vocês, vou colocar aí pro Bruno, vou botar aqui o canal do Bruno. Vocês que quiserem, segue lá que o cara tem muita coisa sobre balística e eu acho que vai interessar a todos que mexem com arma de fogo. Quando vocês estudam um pouquinho sobre balística, vocês vão ver que o negócio é bem diferente do que a gente pensa, tá? Comportamento de tiro. Mas não é disso que eu vim falar com vocês, tá? Tô aqui com uma Glock G25, tá fria, galera. Vou mostrar bastante aqui. Eu vou virar a câmera pro Rolinho. O Rolinho vai fazer essa desmontagem de primeiro escalão e eu vou botar o Rolinho aqui numa rabo de fogueira aqui, né? Como sempre. O Rolinho sabe o problema que estava essa arma. O Bruno sabe porque eu passei para ele. E o proprietário sabe também, tá? Então, eu vou pedir pro Rolinho desmontar essa arma e ele de primeiro escalão, vou mostrar todas as peças para vocês e eu quero que vocês me digam se vocês conseguiram identificar o problema dessa arma antes
de eu falar o que a gente consertamos, tá? Eu vou dar um sinal pra vocês. Essa arma tava perdida, tá, galera? Essa arma tava perdida, ela não funcionava mais, tá? Tava perdida. Rolinho, desmontagem aí de primeiro escalão. Enquanto isso eu vou virando a tela aqui. Esse vídeo, galera, vai ficar um pouquinho grande porque a gente tem que dar bastante explicação pra vocês, tá? Pra gente chegar no fator principal de como nós fizemos esse trabalho, tá? Então só um minutinho, deixa eu virar a câmera aqui. Rolinho, desmontar de primeiro escalão, correto? Certo. Galera, vocês veem que a arma é nova, tá? Ó, vou mostrar primeiro aqui com bastante detalhe pra vocês. Ó, a arma é nova, tem pouquíssimo disparo. Ferrolho, ó, novinho, tá? Pouquíssimo disparo. Ó, vou mostrar com bastante detalhe pra vocês tentarem identificar cano perfeito, tá? Câmara perfeita, ó. Mostrar aqui por dentro, ó, perfeito. Mola recuperadora também perfeita, nova. Ferrolho perfeito, tá funcionando também, tudo funcionando, perfeito, tá? Ó, a arma é nova, tá? A arma é nova. Frame perfeito, tá vendo? Agora a caixinha dela tá aqui. Galera, veio o proprietário deixou aqui 3 munições, tá? Mas essa munição aqui não vai ser utilizada agora. Inclusive ele está trazendo bastante munições que a gente vai fazer outro vídeo com bastante disparo. Rolinho, eu cheguei e te apresentei essa arma para você. Logicamente que você sabe o problema que estava nessa arma. Passa a mão aí, visível a mão em todas as peças das armas e me diga se você vai encontrar alguma anomalia na arma. Tem uma praticamente igual, né? A G19. Isso. Tu tem uma igualzinha, uma arma igualzinha a essa. 9mm. Certo? Zero. Sem problema nenhum. Você não conseguiria identificar. Não. Lógico que você sabe que ela teve problema, mas... né? Se eu te entregasse essa arma na tua mão, você não conseguiria identificar. Não, porque tá boa, tá nova. Show de bola. Não tem nem marca, nem nada. Galera, vou dar mais uma repaginada aqui pra vocês verem que não foi mexido em nada, tá? Ó. 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 Cano, ó, essa arma tem pouquíssimo disparo. Ó o cano, ó, como é que tá novinho, novinho, ó. Pouquíssimo disparo. Nem marca de arranhão ainda tem ainda no cano. Tá? Terceira geração nem marca lá. Nem marca direito, né? Boa. Então, galera, vou colocar aqui de novo pra gente voltar a explicação aqui pra vocês. Galera, a pergunta é o seguinte: o Rolinho não conseguiu identificar ali, é lógico que ele sabe os problemas que tem na arma. Ele não conseguiu identificar visivelmente se tinha algum problema nessa arma, tá? E tinha, tá? Tinha, o Rolinho sabe que tinha. E a gente, graças a Deus, a gente busca informações. Eu recebi, como eu falei para vocês, eu recebi ajuda aí do nosso amigo perito Bruno, que é onde eu vou chegar para vocês na conclusão desse trabalho. Eu busquei também ajuda aí com o meu amigo armeiro também, de Minas Gerais, o Cabral. O Cabral foi de suma importância para mim concluir esse trabalho para vocês, para mostrar para vocês aqui e entregar o equipamento em perfeito estado para o cliente, tá? Em perfeito funcionamento. Bom, galera, eu quero a sinceridade de vocês. Até esse momento, vocês descobriram o defeito da arma? Eu quero que vocês sejam sinceros, né, Rolinho? Não precisa ficar de coisa, não. Agora, não vale você olhar o vídeo todo e voltar lá e falar: não, eu sabia, o defeito era aquele mesmo, Magabi, que tu falou. Eu sabia. Não vale. Eu quero até esse momento aqui do vídeo, vocês pegar e falar: ó, Magabi, o defeito é esse. Pô, show de bola, vou bater palmas pra vocês, mas a gente tem que usar de honestidade. O meu canal aqui sempre foi utilizado de honestidade e eu peço esse companheirismo de vocês aí também, porque às vezes eu tô vendo uma coisa aqui e vocês podem estar vendo outra aí, tá? Galera, antes de eu falar propriamente do defeito, eu procurei o Bruno, que é um especialista em balística, e falei: Bruno, tô com essa situação aqui, esse defeito, e vou fazer essa restauração
na verdade, já fiz a restauração. Você, como a área técnica de funcionamento do equipamento, o que tu pode me falar, o que houve de prejuízo, de perda? E o Bruno, cara, em 5 minutos ele falou, Magabe, eu preciso estudar o assunto, só me dá um tempo que eu vou estudar e vou vir aqui para você te dando uma resposta concreta. Porra, e o Bruno fez um vídeo, eu vou botar lá o vídeo vai entrar aqui, tá? O Bruno fez um vídeo muito bem explicativo, cara, que, porra, cara, dá aula em qualquer um, tá? E ele chegou a fazer os desenhos dos gráficos, que foi aonde eu quis fazer aquela comparação do pedreiro e do engenheiro, que, porra, foi a união perfeita para se formar o bolo, cara. E aí, ele passou a parte técnica e eu falei, caraca, então acertei na situação, então, beleza, show de bola, tá? Eu vou botar esse vídeo para vocês e antes de eu botar esse vídeo, eu vou falar para vocês o defeito da arma e eu vou colocar os 2 vídeos, na verdade são 3 vídeos, tá, galera? São 3 vídeos, tá? O vídeo com a arma com problema inicial, o vídeo com a arma recuperada e o vídeo com a explicação do Bruno, tá? Do Bruno. Então vai ter esses 3 vídeos e depois eu vou voltar a falar para vocês, tá bom, galera? Bom, galera, qual era o defeito dessa arma? Aqui, ó. Cano. Vou voltar aqui e mostrar para vocês dar mais uma analisada, tá? Cano. Tá? O atirador, ele faz a própria recarga dele. Ele deu um tiro, a munição parou aqui no meio do cano, ele deu outro tiro e embuchou. Não ciclava mais, não era isso, Rolinho? Monta aí o primeiro escalão de novo aí. A arma parou de ciclar porque o cano estufou e ela não passava mais aqui no anel do ferrolho. Tá? O cano não passava mais ali no anel do ferrolho. Então houve um embuchamento do cano. Eu tenho uma ferramenta muito convencional que é utilizado pela gente, que ela é a base de fogo, tá? Aqui, ó, tá aqui, ó, no óleo, ó, guardadinha. Ela, não sei se vai dar para vocês verem aqui o furo, tá? Ó, tem um furo aqui. E a gente faz o trabalho convencional, tá? Mas isso aqui é para os canos cônicos. No caso de um cano do Glock, que ele é uniforme, ele precisa de uma ferramenta uniforme. E aí onde entra o meu amigo Cabral, tá? E aí eu conversando com o meu amigo Cabral, ele pegou e falou, Magabe, eu tenho uma ferramenta aqui, mas, pô, vamos tirar as medidas. Tirei a medida do cano aqui, tirou a medida dele, não deu. E aí o Cabral me passou a receita de fabricação da ferramenta. E aí a gente correu atrás de fabricar a ferramenta e fizemos aqui o desembuchamento. Se vocês perceberem, não tem uma marca. Inclusive na recuperação do embuchamento, não ficou, não corroeu a tinta do cano. Nem a tinta do cano corroeu, ó. E foi recuperação a frio, tá? E aonde que agora entra o meu amigo Bruno, perito em balística? Porque o Bruno falou assim, pô, Magabe, você recuperou a frio, porra, maneiro, legal, achei interessante. A gente tem que fazer alguns estudos em cima para ver se houve alguma perca dos cristais do aço, né, do metal. E aí a gente poder tirar isso aí como, até mesmo como estudo. Eu achei, porra, sensacional. Vocês vão ver o vídeo do Bruno aí. E onde eu quero chegar para vocês? A galera que trabalha muito com tempera, que trabalha com faca, vai entender o que eu estou falando. Quando eu chego a um ponto de dar um aquecimento numa peça dessa, a gente chama de recozer. A gente recose para poder trabalhar o metal, né? No caso o cano, trabalhar o cano. E aí bota ele na estrutura dele praticamente que normal. E depois a gente faz a nova têmpera em cima daquilo dali. Perde qualidade? Sim, se eu falar para você que não perde, porra, é um maluco, entendeu? Perde qualidade, sim. Mas é muito inferior porque a gente volta com uma nova têmpera e ele enrijece, tá? Aonde o Bruno entrou nisso aí? O Bruno entrou com a parte técnica, onde eu pedi um auxílio dele e ele fez um vídeo e ele falou, Magabe, o cano, ele é composto por uma deformidade chamada elástica. Isso aí serve até pro rolinho. Elástica. O que seria essa extremidade elástica? Quando você dá lá o disparo, né, e o tiro, ele começa a criar aquela pressão no cano, até chegar no ápice da pressão,
E todo o cano, tá? Todo o cano, desde a câmara até a saída final. Então ele dá aquela dilatação e volta ao normal. Isso se chama o formato elástico, ou seja, o metal ele tem elasticidade suficiente para voltar. Quando o atirador fez o embuchamento lá, que ele estufou e ficou parado, aí se entra a forma plástica. Eu nem sabia disso. O que é essa forma plástica? O Bruno vai explicar bem aí no vídeo dele, tá? A forma plástica é quando o metal ele estufa o suficiente e ele não tem força para retornar além do normal. O tamanho normal. Estufou além do normal para depois isso, além do normal, e aí ele não volta. Delatou além do normal, tá? E isso é muito importante, essa informação dele, porque ele falou, MacGyver, agora a partir daí você tem que fazer os testes. Qual foi o teste? Usar o fluido. Fugiu a mente aqui agora, tá? Fluido penetrante, para ver se houve alguma trinca nessa restauração do cano, o fluido penetrante. E o ideal seria ter uma ressonância para a gente fazer uma ressonância. Só que eu não tenho essa máquina que é cara pra cacilda. Eu tive que fazer no curso da Arex. Você queria levar pro hospital. Não, tem lá ressonância. É pro cano. Tem. Eu fiz lá o curso da Arex, tem lá. É mesmo? Tem lá, pô. É uma máquina, tu bota lá, ela lê o. Cara, é muito incrível. Ela lê a mola, aquela molinha fininha. Ela lê o interno da mola. Tu vê o aço, as ligas, como é que vai fazendo. Parece um monte de minhoquinha, cara. Aí, coisa de doido. Carne de porco. Parece carne de porco. Parece carne de porco. Eu falei, caraca, interessante. Essa ressonância, ela pega o externo, o interno e o núcleo do aço, cara. É interessante, cara. Vocês têm que ver. Passando assim, você olha na tela do computador. Só que é uma ferramenta extremamente caro. Para nós, réis mortais, fica difícil de ter uma ferramenta dessa. Só faltou o Mestre Salles aqui agora. Só faltou o Mestre Salles. Bom, galera, e o que eu quero resumir com isso aqui? Vou botar o vídeo dele aí agora. E os 3 vídeos, um com defeito, outro com cano restaurado, outro com a explicação do Bruno. E vou voltar para falar com vocês aqui mais uma vez a minha visão a respeito disso, tá? Então vou dar um pausezinho aqui, vou voltar com o novo vídeo, já volto já já. Fala aí, Magalho. Vou tentar explicar aqui de uma forma bem sucinta o que aconteceu aí com um amigo, né? Do caso do estufamento do cano da arma dele. Então vamos lá. Existe esse gráfico aqui de tensão e deformação para a gente poder entender melhor o ocorrido. Desculpa. Toda vez que existe uma pressão em cima desse circuito, no caso aqui a gente relata como se fosse uma tensão, eu estou puxando, estou exercendo um esforço em cima desse ponto, tudo que está dentro desse patamar aqui, ó, a gente chama de deformação elástica. Veja bem. Por quê? Porque essa deformação ela vai existir até esse ponto e ela vai voltar para o seu estado normal, de origem, quando não existir mais essa força. Que no caso aí do cano da arma de fogo seria as pressões exercidas sobre ela, né? Aí existe um ponto ao qual inicia um pequeno movimento aqui, ó, de deformação. A partir desse ponto. Ele inicia bem pequeno. E aqui, se você traçar uma linha tracejada aqui, você vai ver que ele já começa a ter um tipo de deformação. Ok? Aqui é o limite entre o que a gente chama de resiliência e tenacidade, que é a deformação elástica para a deformação plástica. Ela tem mais ou menos esse formato e depois, nitidamente, ela tem uma deformação muito rápida quando já inicia a deformação plástica. Porque, ou seja,
A deformação plástica significa que eu tenho uma deformação e eu não volto mais para o seu estado de origem, que foi o que aconteceu na arma do amigo, né? Esse ponto ele vai até esse limite aqui de resistência, que é esse pontinho aqui. O que significa esse limite de resistência? Esse aqui é o limite onde eu começo a ter uma deformação a ponto de diminuir a área afetada. É por isso que a pressão, inclusive, cai na análise. Ó. Por quê? Porque começa a diminuir a área até chegar ao ponto de ruptura, que aí vai explodir o cano, né? Tá escrito aqui, ó, ruptura. Né? Por quê? Porque essa pressão cai porque a área afetada ela começa a diminuir, né? Começa a esticar a tal ponto que os cristais já estão todos desestabilizados no aço e ele vai chegar ao ponto de ruptura. Né? Então, eu fiz esse gráfico aqui só para poder entender o que é essa relação dessa deformação elástica com a plástica, que no caso dele gerou deformação plástica. Onde está o ponto de deformação dele que você conseguiu voltar o cano a frio? Está entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, né? Um desses patamares aqui é onde está essa deformação do cano. Então aí agora a gente precisa, a partir daí, fazer algumas análises físicas para definir se esse cano tem condições ou não de voltar a funcionar. Eu vou fazer um próximo vídeo. Então, galera, como eu falei para vocês, esse vídeo não tem como ficar curto, tá? Porque a gente está dando aqui uma explicação de uma arma que estava perdida. Essa arma estava sem funcionalidade. O Bruno mesmo falou, cara, você trouxe de volta um cano. Ah, é só o cano? É. Pô, mas o cano é o principal da arma. Sem um cano, não tem jeito, né? Então, o cano é o principal da arma. Então, a gente restauramos esse cano e a gente vai fazer os testes finais, tá? A gente botamos já ali todos os testes que a gente tem recurso aqui para fazer os testes. Tá perfeito, intacto. E é onde eu quero entrar com isso aqui, tá? O Bruno, ele deu o parecer dele aí muito técnico, que todo mundo, assim, os estudiosos, né, da área que o Bruno segue, pode falar melhor até, né? E o que eu quero passar para vocês? Que nós, com a nossa humildade, né, com a nossa simplicidade, eu, o Rolinho aqui, né, eu sempre estou aqui passando uma novidade com o Rolinho aqui. O Rolinho está sempre aprendendo aqui e eu estou sempre aprendendo com o Rolinho também. Hoje mesmo a gente tirando aqui uma alça de mira de um revólver que se empenou todo. O Rolinho já ficou desesperado porque o parafuso quebrou aquela alça de mira regulável. E aí a gente foi para ali. O Rolinho mesmo teve a capacidade de, tanto ele ver eu fresando ali, ele foi lá, furou o parafuso que quebrou lá dentro. Eu só fui ali reabrir a rosca e voltou a funcionar a trava, né? Então a gente tem essa humildade de passar um pouquinho do nosso conhecimento e ver que está indo além do que essas 4 paredes aqui, né? Agradecer. Tem que aprender, né? Isso, agradecer o proprietário dessa arma, porque ele chegou em mim através de outros amigos que simplesmente falou assim para ele, ó, se o Magave não resolver, ninguém resolve. Galera, muita gente resolve, tá? O que falta aqui, tá, é um pouco de empenho, né, e pedir sabedoria a Deus, que Ele vai nos decidindo, e com a ajuda dos nossos amigos colaboradores. Por isso que eu mantenho esse laço de amizade. Não é porque o cara lá do meu grupo de armeiro, ele é armeiro, que eu tenho que ficar com raiva dele, com ódio dele, porque ele trabalha no mesmo ramo meu, porque isso só vai me levar a desgaste, canseira, e eu não vou conseguir trabalhar no que eu gosto, que é o mundo das armas, tá? Então, a gente tem que pegar essa força do pouquinho de conhecimento que eu tenho, um pouquinho de conhecimento que o Rolinho tem, juntar com o outro lá, e aí a gente resolveu um problema grave igual a esse, que esse cano estava perdido, né? O proprietário, para recuperar esse cano aqui, no mínimo, ele iria levar 1 ano aí, tá? Porque ele ia ter que mandar lá para fora para remarcar numeração, porque tem que vir com a mesma numeração, com tudo, com todos os testes, todos os testes possíveis, e depois vir para o Brasil de volta, tá? Então, olha só a dificuldade, e a gente resolvemos aqui em questões de 5 dias, tá? Isso, estou falando 5 dias porque foi até fabricar a ferramenta e depois a gente fazer o trabalho propriamente no cano e restaurar ele, tá? Então, isso pra gente é uma satisfação, tá? A gente não cansa de dizer aqui que a gente tem mais prazer em mostrar o nosso trabalho do que ganhar o dinheiro. O dinheiro é importante, não tenha sombra de dúvida disso. A gente vive do dinheiro, o mundo vive do dinheiro. Sem o dinheiro o mundo não gira, né?
e a gente consegue mostrar para vocês aqui o trabalho bem feito aqui pelo Armiro Magabe. Esse vídeo, ele vai ter continuidade, galera, por quê? Falta a parte mais importante, né? O espeteleco. Mas esse vídeo do espeteleco, ele também vai ser bastante assim, grande, tá? Em relação aos vídeos do espeteleco que a gente falar de 1 minuto. Por quê? Eu preciso fazer um teste de precisão, se o cano perdeu precisão. Eu preciso fazer um teste de calibração para ver se a arma está dando algum tipo de vibração diferente, tá? Então a gente vai fazer todos esses testes possíveis e depois pro final a gente vai falar aquele famoso, né, escutar o pagode, né? A gente não quer nem saber o ritmo que tá tocando e dar aqueles tiros, aquela sequência maneira de tiro para a gente poder mostrar para você que o equipamento saiu daqui da Armaria Magabe 100%. Galera, uma observação que eu quero dar aqui para vocês, tá? Esse cano, ele está restaurado 100%? Não, tá? Não está restaurado 100%. Não? Não. Todo o metal, depois que ele delata, é 1 em 1 milhão que você vai conseguir voltar ele, a forma dele 100%, tá? Mas ele não tem defeito de raia, não tem defeito de cano, não tem defeito nenhum, tá? Para vocês terem ideia, se vocês medirem isso aqui no paquímetro, não mostra defeito. Tá? Ele está 100%, mas se você botar no micrômetro, ele está dando 5 centésimos de diferença na parte onde foi estufado, tá? O que seria esses 5 centésimos? Galera, se eu pegar o meu dedo com óleo e passar aqui em volta do cano e medir, já ultrapassou os 5 centésimos. Caraca. Tá? Com óleo, tá? Se eu pegar um fio de cabelo meu, já dá mais do que 5 centésimos, se eu não me engano dá 8 pontos não sei o que, tá? Um fio de cabelo. Tá? Ou seja, isso aqui está mais justo do que um pistão de carro funcionando. Entendeu? Então, para vocês verem ao nível que nós conseguimos chegar próximo do 100%, tá? Mas isso aqui está 99,99% da sua restauração normal, tá? Mais uma surpresa para vocês. Nós estamos aí já fazendo a pré-agenda, estou vendo com o Marcão para o próximo curso de armeiros, administrado aqui pelo Armiro Magabe, com auxílio agora do Armeiro Auxiliar Rolim e no Clube Distrito 22. Inclusive, a gente vai fazer aí todo um parâmetro, porque o Marcão está com novidades também a respeito do clube, para quem vai fazer esse curso. E quem fizer esse curso, tá? Eu vou passar a receita da ferramenta de desembuchamento de cano, tá? Ou seja, você já vai sair com ideias para fabricar a sua própria ferramenta e lá na frente, quando pintar um problema desse, você já saber como resolver, tá? Como solucionar. Mas isso aí só vai ficar para quem vai fazer o curso, né, Rolim? É verdade. A gente não pode dar esse mole pro pulo do gato, tem que vir para cá. Vem pra cá. Bom, galera, então o restante do assunto dessa Glock G25 vai ficar pro próximo vídeo, onde vai envolver os peteleco e todos os testes finais, tá? Um abraço, agradeço a todos aí a paciência, tá? Fique com Deus e até o próximo vídeo.